A tranquila manhã foi interrompida por uma sinistra ligação para o 911. Um grito agudo foi ouvido, abruptamente cortado por uma interferência aguda, e então a conexão foi perdida. O crime foi tão chocante em sua execução que deixou os policiais fisicamente enjoados. As fantasias distorcidas do autor do crime horrorizavam até os investigadores mais experientes. O corpo da vítima havia suportado um tormento inimaginável. Suas mãos estavam amarradas, e não havia uma única parte de seu corpo sem marcas. O criminoso havia colocado em prática suas fantasias sexuais depravadas de uma maneira horrível. A pergunta que assombrava a polícia era: como alguém poderia agir com tamanha crueldade e abrigar desejos tão doentios? O que aconteceu naquela casa foi muito mais do que um assassinato. Foi um ato grotesco e calculado de desumanidade. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Em 1º de dezembro de 2011, a serena cidade de Deer Park, Washington, despertou sob um manto imaculado coberto de geada, e o ar gelado da manhã anunciava a chegada de mais um dia de inverno. Cercada pela vasta extensão de pinheiros eternos e terras agrícolas, essa pequena cidade de pouco mais de 3.000 habitantes representava o charme por excelência da América rural. Em Deer Park, a vida seguia um ritmo tranquilo, marcado por gestos de vizinhança, histórias compartilhadas em meio a canecas de café quente e a empolgação coletiva pelas comemorações natalinas que se aproximavam. Cada casa, adornada com luzes cintilantes e guirlandas, compunha uma cena festiva que envolvia a cidade em uma sensação de calor, união e alegria que definia seu espírito. À medida que os primeiros raios da aurora surgiam sobre os telhados, a cidade começava a ganhar vida. E no número 509 da North Riper Street, a casa da família Starbuck não era a exceção. A acolhedora residência, protegida por altos pinheiros semelhantes a sentinelas, era um repositório de anos de risos, lágrimas e perseverança. No coração daquele lar estava Channing Starbuck, uma mulher cuja vitalidade e calor humano tocavam tudo o que fazia. Nascida em 25 de abril de 1969, Channing foi criada em um lar afetuoso e centrado na fé, onde o amor, o senso de comunidade e uma crença firme na bondade das pessoas moldaram sua infância. Desde os primeiros anos, Channing demonstrava uma criatividade sem limites e uma gentileza sincera que atraía todos ao seu redor. Fosse por meio de suas pinturas vívidas ou dos detalhes minuciosos de seus desenhos, sua arte era uma expressão de sua imaginação vibrante e espírito compassivo, oferecendo vislumbres da profundidade de seu caráter. Fortemente enraizada em princípios religiosos desde a juventude, Channing não se contentava em apenas participar das atividades da igreja. Ela se destacava como líder. Sua paixão por organizar eventos e orientar os membros mais jovens da congregação evidenciava seu talento nato para unir as pessoas. Para amigos e vizinhos, Channing era muito mais do que um rosto alegre e familiar. Ela era um farol de esperança, cujas ações falavam volumes sobre sua força interior e senso de missão. Fora da igreja, o altruísmo de Channing não conhecia limites. Fosse oferecendo seu tempo como voluntária em instituições de caridade locais, ou simplesmente ouvindo e consolando amigos em momentos difíceis, ela personificava a generosidade genuína. Foram esses gestos aparentemente pequenos, mas profundamente sinceros, que deixaram uma marca indelével naqueles que tiveram a sorte de cruzar seu caminho, solidificando a lembrança de uma vida guiada pelo amor e pela empatia. O caminho acadêmico de Channing começou na Lake Mary High School, onde se formou em 1987. Com uma visão clara de seu futuro, ela seguiu carreira na área de arte-terapia, combinando sua paixão pela criatividade com o desejo de curar e inspirar. Iniciou seus estudos na Florida State University, transferindo-se depois para uma faculdade próxima, uma prova de sua perseverança e ambição. A dedicação de Channing à sua profissão lhe rendeu bolsas de estudo, prêmios
E mais importante, a admiração e o respeito de seus colegas. Através de seu trabalho como arteterapeuta, ela oferecia luz aos outros, utilizando seu talento como ponte para a esperança e o autoconhecimento. Em 1989, o caminho de Chanin tomou um rumo inesperado e emocionante ao conhecer Clay Starbuck em um evento da igreja. Clay, um espírito aventureiro com um passado moldado por anos de trabalho no oleoduto do Alasca e pela experiência de ser pai de um filho de um casamento anterior, trouxe excitação e energia para a vida de Chanin. O romance floresceu com intensidade, culminando em um casamento em 1º de junho de 1990, na Flórida. Para Chanin, assumir os novos papéis de esposa e madrasta era um profundo ato de amor, que ela abraçou com total comprometimento e compaixão. A mudança do casal para Valdez, no Alasca, marcou o início de uma vida repleta de contrastes. Paisagens deslumbrantes e maravilhas naturais em meio ao isolamento e aos invernos implacáveis. Apesar desses desafios, Chanin enfrentava cada dia com um coração esperançoso e uma resiliência inabalável. O trabalho de Clay frequentemente o mantinha afastado por longos períodos, mas Chanin administrava o lar com maestria, tornando-se o alicerce firme da família. Sua habilidade em lidar com as dificuldades da vida remota e seu espírito cuidadoso demonstravam sua força inquebrantável. A vida do casal era marcada por momentos de luta e alegria, enquanto equilibravam sonhos, filhos e as exigências de uma vida em um dos cantos mais isolados dos Estados Unidos. No entanto, por trás da aparência de um mundo perfeito, Chanin enfrentava as complexidades inevitáveis da vida. Os desafios iam além do frio cortante dos invernos do Alasca ou da solidão de criar filhos sozinha enquanto Clay estava longe. Havia momentos de dúvida, o peso da separação e o custo emocional de manter uma aparência corajosa diante da família. Com o passar dos anos, a família eventualmente se estabeleceu em Washington, em busca de novas oportunidades e de uma sensação de estabilidade. Para Chanin, o retorno a um ambiente mais conectado permitiu redescobrir algumas das alegrias comunitárias que eram mais difíceis no isolamento do Alasca. Ainda assim, mesmo com o retorno à vida em comunidade, sua dedicação aos filhos e ao bem-estar deles permaneceu absoluta. Ela deu à luz seu primeiro filho, Austin, aos 21 anos, seguido por Blake e posteriormente pela menina Logan. Quando Logan foi diagnosticada com autismo, a vida de Chanin ganhou um novo nível de desafio e significado. Em vez de se deixar abater pelas dificuldades associadas a criar uma criança com necessidades especiais, ela trabalhou incansavelmente para garantir que Logan tivesse os melhores recursos, cuidados e oportunidades educacionais disponíveis. De reuniões com especialistas a campanhas por programas inclusivos, os dias de Chanin eram preenchidos com um tipo de determinação e amor capazes de mover montanhas. Seu comprometimento refletia sua profunda crença na importância da família, da resiliência e do apoio de uma comunidade forte e compassiva. Com o tempo, a família Starbuck cresceu com a chegada da filha Serena, completando o lar cheio de vida. Externamente, projetavam a imagem de uma família próspera, mas por trás dessa fachada, fraturas sutis no casamento de Chanin e Clay começaram a surgir. As ausências frequentes de Clay, devido ao trabalho exigente no Alasca, impunham uma carga significativa sobre o relacionamento. A isso se somava um caso extraconjugal, que corroeu ainda mais a confiança e abriu um abismo emocional entre os dois. Suas visões contrastantes sobre a fé adicionavam outra camada de tensão. Essa dissonância culminou em suspeitas e acusações de infidelidade dirigidas a Chanin. Alegações que ela negava veementemente, o que apenas aprofundava ainda mais o abismo entre eles. Após anos de tensões acumuladas, o casamento finalmente chegou ao seu ponto de ruptura. Em março de 2000, aos 30 anos, o casamento de Chanin com Clay terminou oficialmente em divórcio. Com a esperança e a resiliência como guias, ela se mudou com os filhos para o Arizona, determinada a reconstruir suas vidas e traçar um novo caminho.
Logo, ela se envolveu em um novo relacionamento, buscando o conforto e a segurança que tanto desejava. No entanto, os sentimentos por Clay ainda persistiam, e uma sensação de assuntos emocionais inacabados a impulsionou a procurá-lo alguns meses depois. A disposição de Shannon para buscar uma reconciliação dizia muito sobre sua capacidade de perdoar e sobre sua esperança, refletindo sua crença profunda em segundas chances. Em 2001, a família se reuniu no Alasca, reacendendo a vida em comum. Essa reconciliação foi marcada pelo nascimento de Marshall, um momento de alegria que foi, no entanto, ofuscado pelas suspeitas de Clay quanto à paternidade do menino, devido ao tempo que Shannon havia passado no Arizona. Ainda assim, Clay escolheu aceitar Marshall, e a família seguiu em frente com a esperança compartilhada de alcançar estabilidade. Em 29 de dezembro de 2006, após anos enfrentando dificuldades e reconstruindo a confiança, Shannon e Clay alcançaram uma espécie de paz e compreensão mútua. Parecia que a longa jornada de conflitos havia finalmente os conduzido a águas mais calmas. A mudança da família para Deer Park, em maio de 2008, foi mais um esforço em busca de estabilidade. Eles não voltaram a se casar, mas mantiveram uma relação de amizade, vivendo em casas separadas, porém próximas. Clay continuou trabalhando no Alasca, enquanto Shannon focava em cuidar dos filhos e se tornar uma parte ativa da comunidade, mergulhando em atividades da igreja e eventos locais. Entre junho e novembro de 2011, uma série inquietante de acontecimentos começou a se desenrolar, sinalizando sombras que se aproximavam da nova vida de Shannon. Ela relatou uma sequência de incidentes suspeitos à polícia local, convencida de que alguém estava entrando em sua casa durante sua ausência. Cada episódio aumentava sua sensação de inquietação. Lâmpadas desparafusadas na garagem, uma churrasqueira derrubada sem explicação e sinais de manipulação suspeita em um caminhão emprestado de um amigo. Esses sinais indicavam uma presença invisível, um intruso que parecia brincar com a frágil sensação de segurança que ela havia construído com tanto esforço. Objetos pessoais, incluindo joias queridas, e até uma arma de fogo, desapareceram misteriosamente da casa de Shannon, aprofundando ainda mais sua vulnerabilidade. A natureza perturbadora desses eventos levou Shannon a tomar medidas urgentes para proteger sua família. Ela começou a lacrar portas com fita adesiva para monitorar possíveis intrusões e instalou uma câmera de vigilância na cozinha, sinais claros de sua crescente ansiedade e de sua determinação em proteger o ambiente doméstico. Cada passo era ao mesmo tempo uma defesa contra o desconhecido e uma prova da determinação de Shannon em proteger seus filhos de qualquer ameaça. A firmeza de Shannon nunca vacilou, mesmo diante de acontecimentos tão perturbadores. Ela redobrou os esforços para proteger os filhos. Amigos notaram que, embora seu sorriso e calor humano jamais desaparecessem completamente, havia um cansaço subjacente que revelava o peso que tais provações estavam impondo. Ainda assim, ela continuava a se dedicar profundamente à arte e à comunidade, esforçando-se para ser uma fonte de luz, apesar das sombras que pairavam sobre sua vida. Somando-se à carga emocional, surgiram dificuldades financeiras significativas. Uma grave lesão nas costas sofrida por Clay, em fevereiro de 2011, o deixou incapaz de trabalhar, embora ele recebesse benefícios por invalidez. Contudo, esse valor era insuficiente para cobrir os $5.000 mensais de pensão alimentícia, o que impôs uma enorme pressão financeira sobre Shannon. Ela arcava com o peso das dificuldades econômicas da família, enfrentando contas de serviços atrasadas, ameaças de corte, a apreensão de seu carro e até mesmo o risco de despejo. A situação atingiu um ponto crítico em outubro de 2011, quando uma decisão judicial determinou que Clay deveria pagar mais de $99.000 em pensão alimentícia não paga e taxas judiciais. Além disso, o tribunal concedeu a Shannon metade da pensão de Clay. Embora essa tenha sido uma importante vitória legal, ela apenas alimentou ainda mais a raiva de Clay, agravando uma relação já instável. Em meio ao tumulto e à incerteza,
Chanin alcançou uma conquista marcante no verão de 2011. Aos 42 anos, ela se formou com honras em um programa intensivo de higiene dental. Uma vitória conquistada com muita determinação e noites de estudo. Com o diploma em mãos, ela iniciou uma nova trajetória profissional, pronta para construir um futuro mais estável para si mesma e para seus filhos. Essa independência recém-adquirida fortaleceu sua confiança e a motivou a retornar ao convívio social, levando-a a criar um perfil em um site de relacionamentos. Foi um passo simples, porém ousado, que ressaltava seu desejo de se redescobrir como indivíduo, além dos anos de conflito conjugal. No entanto, esse pequeno ato de autorreconstrução provocou uma reação severa por parte de Clay. Sua invasão foi tanto técnica quanto profundamente pessoal. Utilizando um software de invasão, ele acessou o laptop de Chanin, monitorando suas mensagens, atividades online e comunicações. Essa violação de privacidade foi mais do que uma invasão. Foi o início de uma campanha psicológica destinada a desestabilizar a vida de Chanin e minar seu senso de valor próprio. A obsessão de Clay tornou-se perturbadoramente específica, com grande parte de sua atenção voltada para afastar Marshall, o filho mais novo, da mãe. Em um episódio particularmente cruel, Clay mostrou a Marshall fotos explícitas de Channing, imagens que ela havia compartilhado com outras pessoas em conversas privadas e com confiança. Usando o dedo para cobrir partes das imagens, Clay construiu uma narrativa para Marshall que retratava Channing de forma pejorativa e humilhante. Esse ato manipulador tinha como objetivo não apenas vilipendiar Channing, mas também criar uma barreira entre ela e seus filhos, distorcendo a percepção que eles tinham da mãe. A documentação que Chanin mantinha sobre esses ataques contínuos era reveladora e comovente. Em seu diário, ela relatava os impactos emocionais das ações de Clay, oferecendo uma visão profunda de seu estado mental e emocional. Uma entrada, de setembro de 2011, se destacou, capturando a dor e a confusão de Marshall. Marshall ficou chateado depois de passar o dia com o pai. Ele disse que o pai mostrou várias fotos do meu celular. Uma delas era, supostamente, uma foto minha nua, com o pai cobrindo meus seios com o dedo. O pai disse a ele que eu havia enviado essas fotos para outros homens. A entrada falava por si só, revelando o imenso dano que as ações de Clay causavam. Não apenas a Channing, mas também aos filhos, inocentes apanhados no fogo cruzado dos conflitos adultos. A vingança de Clay ultrapassou os limites do ambiente doméstico. Movido por ressentimento, ele iniciou uma campanha para manchar a reputação de Chanin na comunidade. Através de comentários sussurrados e acusações infundadas, ele a retratava como promíscua e negligente, lançando suspeitas que corroíam o apoio que ela encontrava em seu círculo social. Essa campanha de difamação aprofundou ainda mais os sentimentos de isolamento de Chanin, forçando-a a lidar com uma crescente sensação de traição e solidão. No entanto, apesar dessas provações implacáveis, Chanin demonstrava uma resiliência extraordinária. Os meses que se seguiram foram marcados por momentos comoventes e reveladores. A arte de Chanin deixou de ser apenas uma expressão criativa e tornou-se um meio terapêutico de expressar suas lutas internas e suas esperanças. Pinturas cheias de cores vivas e esperançosas coexistiam com esboços sombrios que refletiam a tensão que ameaçava desmoronar sua vida. Amigos que viram suas obras notaram a profundidade emocional nelas. Um testemunho silencioso das batalhas internas de Chanin e de seu espírito inquebrantável. Até 1º de dezembro de 2011, Chanin parecia pronta para um novo capítulo em sua vida. Ela havia dado passos significativos para retomar o controle e estava determinada a construir um futuro promissor para si mesma e para seus filhos. Aquela manhã começou como de costume, com um tweet de Chanin às 6h29, sugerindo um senso de normalidade. Logo depois, Clay entrou em contato com ela, alegando que seu carro havia quebrado e pedindo ajuda para levar as crianças à escola. Sempre priorizando sua família, Chanin concordou e voltou para casa às 7h11,
aproveitando para enviar uma mensagem a uma amiga para marcar um encontro mais tarde naquele dia. Essa mensagem, sem que ela soubesse, seria sua última comunicação verificada. Às 9h18, uma ligação estranha ao serviço de emergência 911 foi feita do telefone de Shannon. O atendente ouviu o que parecia ser um grito agudo seguido de estática, após o que a ligação foi abruptamente encerrada. Embora tenha sido uma chamada alarmante, nenhum policial foi enviado ao local. Uma falha que mais tarde assombraria a investigação e deixaria perguntas cruciais sem resposta. Do meio-dia até as 16 horas, houve uma enxurrada de mensagens do telefone de Shannon, totalizando 11 enviadas e 99 recebidas. Essas mensagens não foram escritas por ela, mas sim por seu assassino, que demonstrou um conhecimento perturbador de seus hábitos e estilo de comunicação, chegando até a usar o apelido carinhoso Marsh para seu filho, Marshall. Às 15h17, o telefone enviou uma última mensagem para Clay, mencionando uma dor de cabeça e pedindo que ele buscasse as crianças na escola. Clay afirmou que não viu essa mensagem até as 15h37, alegando que seu telefone estava desligado anteriormente. No entanto, nesse momento, Austin, o filho mais velho do casal, já havia buscado seus irmãos na escola. Naquela noite, a família, esperando encontrar Shannon no jogo de basquete de Blake na Deer Park High School, ficou inquieta quando ela não apareceu. Às 17h45, Clay enviou uma mensagem para Shannon, oferecendo-se para encontrá-la na entrada para que ela não precisasse pagar pela entrada. Quando ela ainda assim não apareceu, Clay e os filhos foram até a casa dela. Encontraram as portas trancadas, as luzes apagadas e nada de suspeito visível pelas janelas quando iluminaram o interior com lanternas. Acreditando que ela não estava lá, eles voltaram para a casa de Clay. A ausência de materiais escolares e itens essenciais levou as crianças mais novas a faltarem à escola no dia seguinte, aumentando a preocupação da família. Em 2 de dezembro de 2011, mais de 24 horas sem notícias de Shannon intensificaram a apreensão. Melanie, mãe de Shannon, que vivia na Flórida, ficou cada vez mais angustiada ao perceber que a caixa postal de Shannon estava cheia e suas repetidas tentativas de contato não obtinham resposta. Às 17 horas, Melanie ligou para os serviços de emergência, implorando por uma verificação de bem-estar na casa de Shannon. Às 18h15, policiais chegaram ao local, notando um pacote deixado na porta que ainda não havia sido recolhido. Eles deram a volta na casa, espiando pelas janelas. À primeira vista, nada parecia fora do comum. No entanto, ao entrarem, descobriram uma cena arrepiante. O corpo de Shannon estava em seu quarto, parcialmente vestida com um hobby desarrumado, com as mãos amarradas. O exame que se seguiu revelou que ela havia suportado uma provação brutal e prolongada. Os médicos legistas documentaram suas lesões em detalhes chocantes. Múltiplas costelas quebradas. Shannon sofreu 10 costelas fraturadas, lesões consistentes com trauma severo durante o ataque. Laringe esmagada. Esse dano significativo indicava pressão contínua no pescoço, sugerindo estrangulamento. Marcas de arma de choque. Seu corpo apresentava múltiplas marcas de uso de arma de choque, que provavelmente contribuíram para sua imobilização e dor extrema. Aproximadamente 90 lesões externas. Hematomas, escoriações e outros sinais de trauma repetido estavam evidentes em várias partes do corpo. Asfixia. A causa da morte foi determinada como asfixia lenta, marcada pelo acúmulo de fluido nos pulmões ao longo de cerca de 2 horas. Além disso, os detalhes na cena sugeriam um esforço calculado para enganar os investigadores, fazendo-os acreditar que havia ocorrido um abuso sexual. Uma garrafa de lubrificante foi colocada de forma conspícua no criado mudo e um vibrador foi deixado dentro do corpo de Shannon, disposto de maneira inconsistente com sua natureza modesta e crenças religiosas. Esses elementos compunham um cenário encenado com o objetivo de obscurecer o verdadeiro motivo e desviar a investigação.
O impacto da descoberta abalou profundamente Deer Park, uma cidade pouco acostumada com tamanha violência. Amigos e vizinhos ficaram surpresos com a notícia, incapazes de conciliar a tragédia com a mulher que conheciam. Shanine, uma mãe dedicada e membro querido da comunidade, havia se tornado vítima de um crime hediondo que destruiu a paz dessa cidade unida. Nos dias que se seguiram, os investigadores reconstruíram as últimas horas de Shanine, examinando seu passado e presente para identificar possíveis motivos e suspeitos. A suspeita recaiu fortemente sobre Clay, cujo comportamento e relatos inconsistentes durante o período crítico levantaram muitas dúvidas. A ausência de provas de vigilância que corroborassem sua versão dos fatos ampliou ainda mais as suspeitas. Ficou claro que quem tirou a vida de Shanine agiu com crueldade e intenção calculada de infligir sofrimento, deixando para trás não apenas uma cena de violência, mas um abismo de dor e perguntas sem resposta que atormentariam sua família e comunidade. A combinação das graves lesões de Shanine e a natureza prolongada do ataque apontavam de forma inequívoca para um motivo intensamente pessoal e premeditado. Entre os elementos perturbadores da cena do crime estava um cofre aberto contendo diversos brinquedos sexuais, um contraste chocante com a reputação de Shanine como uma mulher conservadora e devota. Quando Clay chegou à casa de Shanine após ser informado do assassinato, ele pareceu cooperativo e disposto a ajudar. Apresentou uma série de teorias aos investigadores, sugerindo que um dos homens com quem ela havia interagido em sites de namoro online poderia ser o responsável. Clay detalhou as plataformas de namoro que Shanine havia utilizado e descreveu suas interações nesses sites com uma precisão surpreendente. No entanto, durante o interrogatório, seu comportamento foi errático, marcado por mudanças abruptas entre demonstrações dramáticas de luto, chorando e gritando, e momentos de calma estratégica, durante os quais ele direcionava metodicamente as suspeitas para longe de si. Logo ficou claro que o conhecimento de Clay sobre as atividades online de Shanine era resultado de um software espião que ele havia instalado secretamente em seu computador. Essa invasão de privacidade refletia um padrão de comportamento obsessivo e controlador. O spyware, que lhe permitia acessar fotos privadas e comunicações, fazia parte de uma campanha mais ampla que Clay conduzia para monitorar e minar Shanine. Nos meses que antecederam sua morte, as ações dele se tornaram cada vez mais alarmantes. Ele espalhou rumores depreciativos sobre uma suposta promiscuidade dela e criticava sua vida amorosa em conversas com conhecidos em comum, incluindo o dentista da família e membros da igreja. Esses esforços desenhavam o retrato de um homem obcecado em desacreditar sua ex-esposa e manter poder sobre ela mesmo após a separação. Clay afirmou posteriormente que passou o dia preocupado em consertar seu veículo, detalhando que fez várias idas e vindas entre sua casa e o carro. No entanto, quando os investigadores revisaram as imagens de câmeras de vigilância posicionadas ao longo da rota alegada, Clay não foi visto em nenhum momento. Essa discrepância gritante se tornou um fator crucial para desacreditar seu álibi. Shanine estava ciente da natureza controladora e do temperamento volátil de Clay. Ela confidenciou a amigos e até expressou suas preocupações a profissionais de sua confiança. Em uma conversa particularmente inquietante com seu dentista, Shanine manifestou medo real de que Clay pudesse machucá-la para evitar pagar pensão alimentícia. Esse medo tinha fundamento. Em outubro de 2011, um tribunal ordenou que Clay pagasse mais de $99 mil em pensão atrasada e taxas judiciais. Essa decisão, que também concedeu a Shanine metade da aposentadoria de Clay, o deixou amargurado e cada vez mais ressentido. O comportamento de Clay após o assassinato levantou ainda mais suspeitas. Ele tentou moldar a narrativa, enfatizando os supostos relacionamentos de Shanine e seus hábitos de namoro para desviar as suspeitas. Seu álibi, no entanto, não resistiu à análise. Embora alegasse ter passado o dia trabalhando em um carro quebrado e andando de um lado para o outro entre ele e sua casa, as filmagens de vigilância ao longo da rota não mostraram evidência de sua presença. Além disso, sua decisão de desligar o celular durante as horas críticas do dia
apenas aprofundou as dúvidas dos investigadores quanto à sua versão dos acontecimentos. Apesar de sua aparente colaboração, suas tentativas de direcionar a investigação e seus métodos invasivos de vigilância revelaram um homem determinado a manter o controle mesmo após a trágica morte de Chanin. A grande reviravolta no caso veio através da ciência forense. Uma análise avançada do cromossomo íctero por repetição curta em tândem, ICO-STR, forneceu evidências conclusivas. Os investigadores descobriram DNA da linhagem paterna de Clay no pescoço, rosto e sob as unhas de Chanin, vestígios incriminadores que solidificaram o caso contra ele. Como Clay e seus filhos mais velhos, Austin e Blake, não moravam com Chanin, não havia razão para que seu DNA estivesse presente em seu corpo. O único homem na residência era seu filho mais novo, Marshall, cujo DNA não correspondia ao de Clay, corroborando que ele não era filho biológico de Clay. Essa revelação não apenas validou as suspeitas anteriores de Clay sobre a paternidade de Marshall, mas também destacou uma animosidade profunda que provavelmente alimentou sua fúria. Reforçando ainda mais o caso, foi descoberta a presença de esperma de Clay no corpo de Chanin. Essa evidência crucial sublinhou seu envolvimento, descartando qualquer possibilidade de armação por terceiros. Austin e Blake tinham álibis sólidos para o dia do assassinato, sendo eliminados como suspeitos. A linha do tempo e os achados forenses deixaram Clay como o único suspeito lógico. Os detalhes revelados pela autópsia pintaram um quadro angustiante das horas finais de Chanin. A tecnologia moderna forneceu insights cruciais para reconstruir a linha do tempo dos eventos em torno da morte de Chanin. Dados extraídos do aplicativo de atividades físicas de Chanin indicaram que seu telefone parou de registrar qualquer movimento significativo exatamente às 8h04 do dia 1º de dezembro, alinhando-se com o horário previsto de seu retorno para casa após deixar os filhos na escola. Apenas 15 minutos depois, às 8h19, seu telefone registrou 14 passos adicionais. Um detalhe arrepiante que provavelmente refletia sua luta desesperada nos momentos iniciais do ataque. Por volta desse horário crítico, uma chamada fragmentada ao 911 foi feita de seu dispositivo, embora não tenha conseguido transmitir uma mensagem clara aos operadores. Simultaneamente, dados do rastreador de atividades físicas de Clay revelaram um aumento no esforço físico e uma elevação acentuada da frequência cardíaca, vinculando-o de forma inequívoca à linha do tempo do crime. As ações deliberadas e premeditadas de Clay foram reveladas através da análise de seu histórico de buscas na internet. Os investigadores descobriram que ele havia pesquisado tópicos como se livrar de uma esposa, ritos funerários hindus e como solicitar seguro de vida após a morte da esposa. Essas buscas perturbadoras forneceram mais confirmação de que o assassinato de Chanin havia sido meticulosamente planejado com antecedência. Na manhã de 1º de dezembro, Clay orquestrou cuidadosamente uma sequência de eventos projetada para isolar Chanin. Ao enviar uma mensagem alegando problemas com seu carro, ele garantiu que ela levasse os filhos à escola, criando uma janela de oportunidade em que a casa estaria vazia e vulnerável. A cena deixada por Clay carregava todas as marcas de manipulação estratégica. O corpo de Chanin foi posicionado de forma a sugerir um crime com motivação sexual, espelhando a pose que um homem, com quem ela havia interagido online, havia solicitado certa vez. Esse detalhe foi projetado para enganar as autoridades e reforçar a ideia de que seu assassinato estava ligado à sua vida amorosa. Essa encenação elaborada tinha o objetivo de desviar a atenção de Clay, ao mesmo tempo em que atacava ainda mais a reputação de Chanin. Um ato final de controle e difamação. Num esforço metódico para encobrir seus rastros, Clay usou o telefone de Chanin ao longo do dia para enviar mensagens enganosas a amigos e familiares. Essas mensagens, escritas no estilo de Chanin e utilizando termos afetivos familiares, criaram a ilusão de que ela ainda estava viva e mantendo sua rotina. Uma dessas mensagens foi enviada ao próprio Clay, na qual Chanin
afirmava estar se sentindo mal e pedia que ele buscasse os filhos na escola. Esse ardil lhe deu tempo adicional e reforçou seu álibi construído, atrasando a descoberta de sua morte e complicando a investigação. As raízes da obsessão de Clay e seu controle sobre Shannon eram profundas, precedendo o fim do casamento. Seu comportamento era emblemático de alguém incapaz de renunciar à autoridade que acreditava ter sobre ela. Nos meses que antecederam o assassinato, ele embarcou numa campanha para desacreditar Shannon, espalhando boatos que a retratavam como promíscua e irresponsável, manipulando a percepção das pessoas para afastá-la da comunidade e até mesmo dos próprios filhos. A investigação sobre a morte de Shannon revelou que seu assassinato não foi o resultado de um ato espontâneo de raiva, mas a culminação de anos de controle, ressentimento e manipulação. O profundo ressentimento de Clay quanto à independência de Shannon, desde sua carreira até sua vida pessoal após o divórcio, fermentou e, por fim, se transformou em um motivo letal. As repercussões do assassinato de Shannon se estenderam além do horror imediato de sua perda. Seus filhos, já lidando com a dinâmica instável entre os pais, foram lançados em uma nova e traumática realidade, lidando com a morte violenta da mãe enquanto enfrentavam a dura verdade sobre a culpa do pai. Para Marshall, o mais novo, a situação foi ainda mais angustiante, pois vieram à tona questões sobre paternidade e traição, que adicionaram camadas de confusão e dor a uma narrativa já trágica. A comunidade que outrora fora uma fonte de conforto para Shannon reagiu com uma mistura de incredulidade e tristeza. A encenação da cena do crime e os esforços subsequentes de Clay para manchar sua reputação não conseguiram obscurecer a verdadeira natureza da mulher que conheciam. O impacto desse crime nos filhos de Shannon foi profundo e multifacetado. Os filhos mais velhos, Austin e Blake, que viviam com Clay após o divórcio, permaneceram leais ao pai durante toda a investigação e o julgamento subsequente. Seu apoio inabalável demonstrava uma negação profunda, retratando o caso policial como uma perseguição injusta e não como uma busca legítima por justiça. Eles sustentavam que a condição física de Clay, marcada por dores crônicas nas costas e uma rotina de sonecas frequentes, era compatível com seu álibi, e apontavam para Marshall, o mais novo, que testemunhou ter visto Clay em casa durante o período em questão, o que complicava a linha do tempo da acusação. A rejeição, por parte de Austin e Blake, das evidências de DNA ressaltava a forte influência que Clay exercia sobre eles, muito antes da morte de Shannon. Eles questionaram abertamente a confiabilidade dos achados forenses, sugerindo que o material genético de seu pai poderia ter sido deixado na casa durante visitas anteriores. Os investigadores mais tarde observaram como o comportamento de Clay havia alienado de forma sutil, porém sistemática, os filhos de sua mãe. A prisão de Clay em 6 de fevereiro de 2012 representou um ponto de virada significativo, marcando o fim de sua influência imediata sobre as crianças. O tribunal determinou que Clay não poderia entrar em contato com os filhos menores até que atingissem a maioridade, reconhecendo o comportamento manipulador que ele demonstrava. Embora necessária para a segurança e bem-estar deles, essa separação acrescentou outra camada de complexidade emocional a uma dinâmica familiar já desgastada. A ausência do pai, que antes era uma figura central, impôs um vazio marcante em meio ao luto pela mãe e ao colapso da estrutura familiar. As consequências do assassinato de Shannon lançaram os filhos em uma situação precária e traumática. Órfãos pelas circunstâncias, privados da mãe pela violência e do pai pela prisão, foram deixados para enfrentar a vida com escassa orientação parental. O peso financeiro apenas agravou sua luta. Membros da comunidade e amigos próximos se uniram, criando fundos fiduciários e organizando campanhas de arrecadação para garantir que as necessidades básicas das crianças fossem atendidas. No entanto, apesar desses gestos compassivos, as cicatrizes emocionais eram muito mais profundas, manifestando-se de formas que os assombrariam por muitos anos. O julgamento de Clay Starbuck começou em maio de 2013, e a promotoria apresentou um caso abrangente que ilustrava um assassinato movido por ciúmes, ressentimento
e uma necessidade obsessiva de controle. A narrativa foi fortalecida pelo testemunho de mais de 70 testemunhas, retratando Clay como um indivíduo profundamente manipulador e controlador que orquestrou meticulosamente o assassinato de Shannon ao longo de vários meses. As principais provas incluíram os achados de DNA, que revelaram vestígios do DNA de Clay no pescoço, rosto e sob as unhas de Shannon, bem como esperma encontrado em seu corpo que correspondia ao seu perfil genético. Seu histórico de buscas na internet, contendo pesquisas como se livrar de uma esposa e como solicitar seguro de vida após a morte da esposa, reforçou o argumento da promotoria quanto à premeditação. Além disso, os dados extraídos do aplicativo de atividades físicas de Shannon se sincronizavam perfeitamente com a linha do tempo do crime. Em resposta, a defesa procurou desacreditar as evidências de DNA, argumentando a possibilidade de contaminação ou a presença de traços de DNA anteriores. Eles destacaram uma amostra de DNA não identificada encontrada sob as unhas de Shannon, sugerindo que poderia indicar um agressor desconhecido. Além disso, a dor crônica nas costas de Clay foi apresentada como prova de suas limitações físicas, com 20 testemunhas, incluindo seus filhos, atestando sua inocência e incapacidade de cometer o assassinato. Apesar desses esforços, a esmagadora quantidade de evidências forenses, somada ao histórico bem documentado de comportamento coercitivo e controlador de Clay, levou à sua condenação. A tragédia tomou um rumo ainda mais sombrio em dezembro de 2021, quando Logan, a filha mais nova da família que enfrentava o autismo, desapareceu. Seu corpo foi encontrado 2 meses depois em um rio, e as evidências indicaram que ela havia tirado a própria vida. Esse evento devastador adicionou mais uma camada de dor à já despedaçada família Starbuck, ilustrando as consequências de longo alcance do trauma, do luto e das feridas emocionais não resolvidas decorrentes do assassinato de Shannon. Um resultado notável desse caso foi a melhoria nos protocolos de resposta a emergências. A chamada não atendida de Shannon ao serviço de emergência, 911, tornou-se um estudo de caso que impulsionou iniciativas regionais de treinamento, focadas em tratar esse tipo de ligação com maior urgência e precisão. Essa reforma teve como objetivo equipar os socorristas com as habilidades necessárias para evitar falhas semelhantes, transformando uma lição dolorosa em uma mudança sistêmica significativa. Em junho de 2013, um júri declarou Clay culpado de homicídio em primeiro grau com 4 circunstâncias agravantes, sentenciando-o à prisão